Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satchiguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om Namastê. Parece que nós temos aqui a Luciana hoje com a gente, né? Ela apareceu. É você mesmo, Luciana? Sim, a única Luciana. Obrigado pelas suas traduções, hein, Luciana? De nada, professor. Então, nós estamos aqui dando continuidade. Enquanto Brahmana não pode promover pessoas dhármicas de acordo com o sistema tradicional de castas. Só aqui ele apresenta um outro conceito, né? Um outro conceito, que é um conceito das castas, das classes, né? Que, na verdade, é um conceito que, de um modo ou de outro, né? Ele existe em todas as sociedades, né? Então, o Brahmana, o Brahmin, né, são aqueles professores, são indivíduos com a mente mais satívica. Eles são atraídos pelo conhecimento, pela assimilação e pela propagação. Então, eles quase sempre se tornam professores, monges ou priests, né, ou esses Mahatmas espirituais, né? Esses ensinantes espirituais, todo e qualquer professor, né? Então, são pessoas atraídas pelo conhecimento e a propagação, né? Exposição desses conhecimentos. Então, uma pessoa com este Swadharma, né? Ele vai estabelecer o Dharma como? Ensinando, né? Ensinando o povo dhármico, patrocinando, promovendo e ensinando. Agora, como a gente diria, mas o pessoal dhármico não precisa ser ensinado o Dharma, porque ele já é dhármico, né? Mas como é que um professor vai ensinar Dharma para as pessoas que são totalmente cegas, né? Totalmente adármicas? Uma pessoa totalmente adármica, ela não tem nenhum interesse de chegar perto de uma pessoa dhármica, a menos que ela possa, né, obter algum benefício, né? Seja uma agenda, né? Eu aproximo ali para destruir aquele grupo de pessoas estranhas que parecem que são todos certinhos. Aqui não, todo mundo tem que ser corrupto. Não pode existir uma célula de uma pessoa que não seja corruptível, né? Então, elas podem se aproximar de uma pessoa dhármica com o objetivo de destruí-la, mas, caso contrário, a gente ensina o Dharma, né, para as pessoas que têm o valor pelo Dharma, né? Então, o Brahmin, ele não vai na guerra, né? Ele não vai lá tentar destruir o povo adármico, mas ele irá promover os amantes do Dharma para que os amantes do Dharma possam viver em observação do Dharma, demonstrando assim que não todos os seres, os Jivatmas, são corruptos, né? E que eles são alegres e felizes por viverem segundo essas leis e princípios de Deus, do Criador, né? Muito embora, né, a sociedade possa olhar para eles e dizer, nossa, esses caras são tão antiquados e estúpidos, né? Eles acreditam que exista um Criador. Você acredita? Cara, os caras acreditam em Deus, que existe um Criador, tá? E eles acreditam que eles devem viver segundo essas leis, esses princípios, né? Eles acreditam em todas essas bobagens, eles não compreenderam que vale tudo, que nós somos pessoas que, né, a gente pode fazer o que a gente bem quiser, né?
inclusive roubar, matar, assassinar, trapacear. Então, as pessoas justas precisam ser protegidas, né? Esses ensinamentos precisam estar sempre à disposição dessas pessoas, e os brahmins, esses professores, não são aqueles que devem lá destruir realmente os Duryodhanas, né? Mas existe uma outra caste, uma outra classe social, que são dos policiais, né? A Polícia Federal, a Polícia Militar, o Exército, todas essas classes que deveriam não ser corruptíveis, de modo que possam manter esta harmonia social, mas não é bem assim como nós sabemos. Então, cada um no seu lugar, né? A gente, no máximo, a gente pode dizer, olha o ladrão, o ladrão, o ladrão, pega o ladrão, o cara saiu da cadeia, isso aqui, mas você não vai correr atrás do ladrão e pegar o cara, né? Você, no máximo, vai dizer, né? O ladrão saiu da cadeia, mas você não vai, né, pegar e sair correndo armado, dando tiro, né? Não, você vai avisar para os policiais, né? A gente não pode, cada um faz a sua coisa, né? A polícia é que vai correr atrás do ladrão. Aí tem o sistema, né? O jurídico, né? O tribunal, né? Isso, aquilo, que vai fazer, né, um inquérito e vai julgar, né, se o cara realmente é um ladrão, se ele cometeu um crime, mas como em épocas de Kali Yuga, todo o sistema, todos os órgãos, né, que compõem esse sistema social estão corrompidos, né, aí fica difícil, né? Como é que Brahmana vai sustentar o Dharma? Ensinando, né? A gente ensina, e a gente ensina principalmente através dos nossos exemplos. E aqui o Swamiji apresenta um ponto muito importante. Através da punição, você jamais consegue estabelecer realmente, permanentemente, o Dharma. Por quê? Quando você pune uma pessoa porque ela é incurável, né? Você pune essa pessoa vai ser punida, mas ela vai aparecer de novo no outro nascimento, né? Ela aparece. Ela não foi transformada através da compreensão, do conhecimento. Então, a única solução realmente efetiva é o ensinamento a respeito do Dharma, né? Mas, em certas circunstâncias, dos males, o menor. A pessoa tem que ser destruída e a gente permanece na esperança que essa pessoa assuma um outro corpo, numa outra loca física, onde, né, existam, né, pessoas que devem passar pelo outro lado da moeda, né? Porque, como dizem as escrituras, e faz todo sentido, se você é um violador do Dharma, você é um opressor, você vai nascer oprimido num outro meio ambiente. E tudo é uma questão de conta kármica, a gente paga por tudo aquilo que a gente faz, né? E, de repente, a gente aprende mais facilmente através da dor do que através do amor. A gente aprende mais através do Papa Karma, muitas vezes, do que do Punya Karma, né? Se a gente quiser policiar as pessoas, estruturando as leis do trânsito, as leis da ordem e da lei, né? E botando na cadeia e punindo mesmo, né? Você vai suprimir o mal, mas você não vai transformar o mal. O único modo é propiciar esses ensinamentos de modo que os violadores do Dharma comecem a desenvolver um valor para com o Dharma. Tá? O que isso significa? A pessoa tem que compreender claramente que o único modo de viver uma vida alegre e feliz é em observação desta harmonia social, dessa harmonia cósmica, né? Princípios e leis éticos, morais, psicológicos, físicos, etc., que regem o campo. Se você é uma pessoa egoísta, que quer o que quer a todo custo, você precisa compreender que você está detonando, digamos assim, o campo no qual você vive, né? O campo dármico. Você estará impactando negativamente, e você vive dentro deste campo impactado negativamente, não importa.
né? Eu estou cheio de grana, mas você está cheio de grana, mas você não pode sair. Você está cheio de grana, mas seus filhos não podem ir à escola, porque eles correm risco de serem sequestrados. Você é rico, mas ainda assim você vive num ambiente pobre, cheio de esgoto, cheio de pobreza, né? O único modo de ser uma pessoa feliz é observando a justiça social, né? Essa harmonia cósmica, essa harmonia social, né? E não é fácil, né? A gente tentou todos os ismos, todos os sistemas políticos, sociais até então. Fundamentalmente, a raiz do problema não é o ismo, a raiz do problema é a falta de observação e compreensão desta equação Dharma a Dharma. O custo-benefício de violar o Dharma precisa ser claramente compreendido por todos os indivíduos. Ah, não, mas não importa, eu estou aqui nadando no rio de dinheiro, no mar de dinheiro, mas sua mente já está perturbada. Você violou tanto o Dharma que você não tem mais paz mental, não tem mais paz de espírito. A qualquer momento você pode ir para a cadeia, né? E se você fugiu, a qualquer momento você pode voltar para a cadeia, né? Então, os violadores do Dharma não têm paz de espírito em momento algum. Eles precisam compreender que eles estão se destruindo ao destruir os outros e o campo. É a única solução permanente. Mas a única solução é a conversão, né, dessas pessoas através do desenvolvimento de um valor pelo Dharma. Compreensão do custo-benefício do Adharma. Por que o Dharma precisa ser seguido? Em todas as estruturas religiosas existe uma lista de o que você pode e o que você não pode, os comandamentos, né? Todas elas têm. Para viver em paz, você não pode fazer isso, 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 você deve agir assim, assim, assim. Mas nenhuma dessas religiões abordam essa ignorância cósmica, né? E o custo de viver sob a tirania dessa ignorância cósmica. Nenhuma delas vai dentro dessa estrutura de Mithya para ajudar os indivíduos a compreender o custo de viver de forma tirânica, né? Governado por essa ignorância cósmica, que pode te dar algumas gratificações a curto prazo, mas a médio e longo prazo estarão destruindo a mente do indivíduo. E a mente do indivíduo é o instrumento primário através do qual ele pode viver uma vida feliz. Se esse instrumento primário for impactado, destruído, né, se tornar doente, perder a sua saúde mental, emocional, psicológica, como é que uma pessoa doente mentalmente, emocionalmente, pode ser feliz? O instrumento primário que me permite ser feliz já foi comprometido. Então, um estudo profundo a respeito desta ignorância cósmica é o único modo de permitir a esses indivíduos, né, desenvolver um valor por esta saúde do Dharma, este equilíbrio, esta harmonia do Dharma, né? Mas, em geral, essas pessoas precisam ser destruídas, elas retornam em alguma loca física e de oprimidos de opressores elas se tornam oprimidos e talvez através de muita dor elas possam esgotar um pouco de papas, né, e desenvolver uma mente um pouco mais sadia para começar a compreender o modo o qual nós e compreender, né, que tudo isso não passa de um grande sonho. A pessoa precisa compreender os efeitos negativos a curto, médio e longo prazo. É como, não, eu quero fazer um desenvolvimento novo na minha cidadezinha, então eu tenho todas essas terras e eu vou ali, eu vou falar com o prefeito, com as pessoas, dar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, eles vão aprovar um projeto que envolve cortar muitas árvores, né? Acabar com o verde em torno da cidade, mas vai rolar muita grana, vai rolar emprego, vai rolar dinheiro por debaixo das mesas, né? E tudo bem, mas não vai nenhum problema
a curtíssimo prazo. Imediatamente eu não vou sofrer. Mas, na medida que eu vou acabando com a área verde da minha cidadezinha, eu vou convertendo tudo isso em casas e, ao longo dos anos e décadas, em apartamentos, né? A cidade vai ficando suja, né? Como foi o caso ali, quase todas as cidades, mas uma que eu vivi nos anos 80, né? Que era uma cidade muito bacana, que era Ubatuba, devagarzinho foi sendo detonada, poluída, né? A explosão de construções civis, né? Agora a infraestrutura da cidade já não rege, né? Então se tornou uma cidade doente, né? Mas no início parecia que não, a gente não vai sentir nenhuma mudança, né? Nenhum problema vai ser experimentado a curto prazo, mas a médio e longo prazo, você acabou com o seu meio ambiente. Eu, quando meu filho, quando ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, ele veio e depois foi casar lá ali perto de Recife, na capital de Alagoas, Maceió. Maceió. Ele foi casar com uma moça do Nordeste, perto ali daquela cidade, e nós fomos lá, né? Mas a gente deu muita risada. A cidade de Maceió é uma coisa assim, surreal, realmente, né? Ela tem aquela beleza nos primeiros 1, 2, 3 quarteirões que parece a Vieira Solto do Rio de Janeiro, entendeu? Uma riqueza, uma luxúria, etc. Aquele calçadão que você vai passeando, todos os turistas ricos, restaurantes bons, né? Mas se você atravessa a rua e passa do segundo quarteirão, é pobreza pura. Pobreza pura, miséria e perigo, crime. Não somente isso, a praia de Maceió, que é uma praia linda, era linda, maravilhosa, né? Ela foi recebendo o esgoto daquele desenvolvimento de tal modo que, quando eu estive lá 5 anos, 6 anos atrás, no casamento do meu filho, ela tinha as famosas línguas negras. Você conhece? Já ouviram falar de línguas negras? Dentro, naquela praia de luxo, linda e maravilhosa, a cada meio quilômetro, alguma coisa, tem uma saída do esgoto que faz uma coisa preta na areia. A areia fica toda preta, é uma língua preta que joga toda a porcaria no mar. Eu olhava para aquilo e dizia assim, eu não acredito. Como é que esses caras aqui são tão ignorantes de jogar tudo isso naquilo que permite a eles viver, crescer e desenvolver, né, prosperidade? Como é que eles estão destruindo o seu ganha-pão, desenvolvendo essas línguas negras, né? Então, as pessoas, elas querem resultados instantâneos, gratificações instantâneas, e elas violam esses princípios básicos de saúde. Saúde, uma cidadezinha como Maceió, né? Linda, com uma característica geográfica linda, maravilhosa, mas sendo destruída. Aí o Swami aqui apresenta os exemplos dele a respeito de Bombay e Delhi. Bombay, nos dias de hoje, chamado Mumbai e Delhi, são cidades, né? A última vez que eu estive em Delhi era uma coisa irrespirável, as pessoas já andavam de máscaras. Agora dizem que eles fizeram alguma coisa que melhorou um pouquinho, mas um lugar onde as pessoas vivem sabendo que elas estão comprometendo 1 ou 2 décadas da vida delas por causa dos problemas e as doenças respiratórias de viver num ambiente tóxico como aquele. O que, a propósito, foi uma das coisas que me motivou a deixar o norte da Itália, um ambiente extremamente tóxico, né? Eu já estava querendo deixar aquele ambiente antes do problema desta pandemia, né? Protegendo o Dharma, unindo as pessoas adármicas, protegendo essa saúde, essa harmonia, né, social. Então, os avataras servem esses propósitos, né? É por isso que ele colocou para o estabelecimento da justiça e para a proteção dos justos e calor.
E essa é a razão pela qual, entre os 10 avataras, Rama Avatara e Krishna Avatara são considerados mais importantes. Porque somente nesses 2 avataras existe a propagação do ensinamento. Eles aparecem não somente como guerreiros para destruir, assassinar os violadores do Dharma, mas eles aparecem como os gurus da humanidade. Talvez eles tenham mandado tantos avatares para destruir e punir os violadores, chegou a um ponto que Ishvara falou, não está funcionando, a gente vai ter que mandar alguns gurus, né? Alguns avatares gurus, para ver se a gente obtém um melhor resultado naquele planetinha lá embaixo, o planetinha dos bárbaros, né? Então, avataras Krishna e Rama são os únicos 2 envolvidos, né, com os ensinamentos. Rama ensinou vivendo, é por isso que é chamado de Rama Ayana. Ayana significa um exemplo de vida, né? Então, Rama, ele foi um exemplo de vida, ele ensinou através da sua demonstração. É mais ou menos, né, a gente pode ver na vida, no exemplo, né, do Ramana Maharshi, o modo dele viver era um exemplo de ensinamentos que ele não verbalizou, raramente ele verbalizou, ele permanecia em silêncio, demonstrando, né, a sua fragrância de paz, de amor, de compaixão, de silêncio, né, trocando, né, apresentando alguns apontamentos, né, muito sucintos, né. Então, ele demonstrou, ele ensinou através da demonstração, e Krishna, ele ensina diretamente através dos Vedas. Ele pegou os Vedas e reapresentou os Vedas com a beleza do Gita, para o estabelecimento da justiça, para a proteção dos homens e mulheres justas. Existe uma expressão na cultura hindu, né, que diz, faça como Rama fez, mas não como Krishna fez. Faça como Rama fez e como também como Krishna ensina, né? Por quê? Porque Krishna ensinou, mas Rama ele demonstrou, né? E se você observar a vida de Krishna, né, o seu estilo de vida muitas vezes pode causar um pouco de confusão. Para o estabelecimento, eu nasci de novo como um avatara. Que todo yuga eu tornarei, todas as eras chamadas de Kali Yuga, eu tornarei. Toda vez que for necessário. Não é que seja apenas uma yuga, não há regra. É sempre que houver necessidade, eu descendo. O verso número 9, ó Arjuna, aquele que realmente conhece meu nascimento e minhas ações divinas, não terá outro nascimento depois de desistir do corpo. Ele me alcançará. Né? Então, mais mensagens, né, telegráficas que precisam ser decodificadas, né? Aquele que realmente conhece o meu nascimento e as minhas ações divinas. Então, o Krishna, ele nasceu, mas ele não nasceu como o corpo de Krishna, né? Ele nasceu como as escrituras que devem ser assimiladas, né? Então, aquele que conhece o meu nascimento, o nascimento de Krishna é o nascimento eterno. Esses ensinamentos existem embutidos na criação. Então, aquele que realmente compreende o meu nascimento e as minhas ações divinas significa ações que não são sob efeitos de punya-papa, que não são devido ao meu processo kármico. As minhas ações são puras porque eu não faço isso para haver, obter ou manter, eu faço isso para o benefício da humanidade.
Então, aquele que compreende as minhas ações, aquele que compreende meus nascimentos eternos, sempre que necessários, esses indivíduos não terão outros nascimentos, pois eles desistirão da identificação com a matéria, estabelecerão a identificação com o espírito de todos os seres, né? Eles desistirão da identificação com o corpo e eles me alcançarão. Como me alcançarão? Realizando que nós somos uma única natureza, um único princípio, uma única entidade, né? Aquele que realmente compreendeu que eu nunca nasci, mas ainda assim eu apareço sempre que necessário, e as minhas ações não são ações egóicas, mas são ações divinas. Esses indivíduos, devido a esta associação com a sabedoria, com as escrituras, com o Krishna Guru, eles completarão o último nascimento, fazendo, então, alcançando a total desidentificação do eu com o corpo físico. E eles se tornarão eu, o ser, o espírito, que é, né, o substrato de todos esses aparentes namarupas, né? Como no verso anterior, a parte introdutória acabou. Gita, a introdução ou aquela elevação, né, a respeito dos ensinamentos védicos que foram apresentados como Gita e o propósito dos avataras, né, o tópico do avatar também acabou, né, a elevação do Gita, a beleza e a grandiosidade também, aquilo foi um desvio incidental. Agora nós entramos, né, literalmente nesta nova discussão do Gita, né? O Gita, o Krishna quer voltar para a discussão que é mais importante, mais fundamental, que é moksha, autoconhecimento e moksha, né? Moksha Marga. Nosso tópico não é avatar, o nosso tópico é moksha, né? Como atingir moksha, porque Arjuna havia levantado esta questão. Com a minha mente dominada pelo desamparo e com meu intelecto completamente iludido em relação ao Dharma e o Adharma, a justiça e a injustiça, eu te peço, decididamente, diga-me o que é Dharma, o que é bom, né? Eu sou seu discípulo, ensina-me, pois eu me rendei a você. Então, este é um capítulo, é um verso lindo, maravilhoso, no capítulo 2, no qual o Arjuna guerreiro, o Arjuna amigo de Krishna, ele foi convertido em guru, em discípulo de Krishna. E ele diz, a minha mente está dominada pela confusão, pela aviveka, a incapacidade de discriminar o Dharma do Adharma, a justiça da injustiça. Eu não compreendo mais o que devo fazer. Por favor, me diga o que fazer. Me diga o que é realmente bom para mim. Eu sou o seu discípulo, né? Eu me apoio em você, ensina-me, cite-me, né? Aquele verso 7 do capítulo 2, muito famoso, né? Então, naquele momento, o Krishna pediu ao Arjuna guerreiro, ao Arjuna amigo, ao Krishna guerreiro, que o Krishna assumisse o seu papel de Krishna Guru. E o Krishna Guru, ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar os Upanishads, vai dizer, olha, todos nós temos os nossos papéis sociais, os nossos dharmas, eles precisam ser observados para o bem desta harmonia cósmica social, né? Você não deve violar esses dharmas, embora todos esses dharmas de cada um de nós sejam parte dessa realidade inferior, aparente, chamada Mithya. A verdade, a realidade é que todos nós somos o espírito, e o espírito não é afetado por nenhum desses conflitos, nenhuma dessas violações do Dharma,
O espírito é livre, independente de tudo isso. Mas, ainda assim, é melhor você fazer o seu papel, o seu Swadharma, né? Mas o objetivo real do Bhagavad Gita é ensinar os Upanishads, né? Ensinar a Arjuna o modo de se libertar do samsara, né? Deste drama, desta condição humana. Isso foi iniciado no verso 7 do capítulo 2. O Krishna pediu, me ensine, por favor, eu sou o seu discípulo. Krishna, diga-me, qual é o bem supremo? Este Gita é um texto de libertação ou é um texto de ação? Né? Esse é um ponto. Né? Muitas pessoas dizem ou interpretam o Bhagavad Gita como um texto principalmente de Dharma, né? É um Dharma Shastra, ele vai ensinar tudo aquilo que as outras Puranas dos Mahabharatas ensinam, né? A estrutura social, o modo qual esta ignorância cósmica começa a destruir esta harmonia social e o modo que isso precisa ser corrigido e, no final das contas, a guerra acaba sendo a única saída. Então, tudo aquilo ali dos Mahabharatas é transformado numa escritura que não somente aborda o Dharma, mas aborda moksha. Por isso, o Bhagavad Gita é uma síntese, né, de todos os Vedas, do Vedas inteiros, que começa com o Karma, Dharma, Upasana e Moksha, né? Então, é um texto completo. Então, o Bhagavad Gita é um texto, é uma escritura de Dharma e uma estrutura de Moksha, né? E no momento que Arjuna pede a Krishna, me ensina qual é o bem supremo é Moksha, é a compreensão, o conhecimento de sua natureza, que é a natureza do Criador, da criação e da criatura, e você está sofrendo devido à identificação com a sua natureza inferior aparente, o corpo e a mente, né? Então, este é o ensinamento mais profundo que existe, e foi possível somente porque Arjuna pediu para que Krishna o ensinasse esta sabedoria suprema. Krishna diz que conhecer a natureza de Deus também leva à libertação. Isso é muito bacana. Krishna, diga-me qual é o bem supremo. Gita é uma escritura de moksha, de libertação. Portanto, o tópico é sobre qual é o meio de libertação. Neste verso, Krishna diz que conhecer a natureza de Deus leva à libertação, né? Com a minha mente dominada pelo desamparo, ensina-me a quem se rendeu a você. Não, este verso aqui, ó Arjuna, aquele que realmente me conhece, meu nascimento e minhas ações divinas, estará livre de nascimentos, livre do samsara e livre da identificação equivocada com o corpo. Ele alcançará a libertação. Então, aqui, o Lord Krishna, né, ele apresenta a si como o criador do universo, né, como Ishvara, como Deus, né, e aquele que me conhece, aquele que realiza a minha natureza, né, ele se liberta completamente. Então, aqui, o Swami Paramarthananda nos ilustra, né, expõe um pouco desse aspecto dos ensinamentos, que é muito legal, né? Onde é que é? Deus, o Krishna diz nesta passagem desse verso 9, né? 9, que o Gita é um meio de libertação e você se liberta através do reconhecimento de Deus, do Criador, né? God realization, para quem compreende o inglês, God realization and self-realization, né? Existem dois modos de compreender este conhecimento libertador. Você realiza a natureza de Deus ou você realiza a sua própria natureza. Ambas realizações são realizações a respeito daquele aspecto divino do Jiva Atma e de Ishvara.
Okay? Então, tanto a realização através da devoção, até que você compreenda através da ciência do Karma Yoga, a real natureza do Criador, se você realizar, né, Deus, realizar, compreender o que é Deus, você estará se libertando. E o outro caminho, que é um caminho menos devocional, mas mais da inquirição, da investigação, você vai investigar a natureza do eu, do ser que nós somos. Então, através desta investigação, desta inquirição, você também alcança a libertação, seja através da devoção a Deus, compreensão profunda da natureza de Deus, ou a compreensão profunda da natureza do eu, né? São dois caminhos que levam a moksha, a libertação. E aqui, Krishna, neste verso, apresenta a libertação como conhecimento a respeito da natureza de Deus. Conhecimento de Ishvara Svarupa, natureza de Ishvara. A realização de Deus conduz à libertação desde que você compreenda que a sua natureza como Jiva-Atma é idêntica à natureza do Criador. Ambas naturezas são Brahman, ou consciência pura, existência pura. Nós precisamos compreender este verso, né? Pois ele é muito relevante e interessante. No segundo capítulo, Krishna mencionou o Atmayana como o único meio de libertação. Então, a auto-inquirição, a auto-investigação, a investigação da natureza do eu é o único meio de libertação. E agora ele está apresentando, né, a realização de Ishvara, de Deus, como um meio de libertação. E nós temos, no capítulo 2 ainda, o verso 55, no qual Krishna diz, Arjuna, satisfeito em si mesmo, por si mesmo, quando alguém desiste de todos os desejos obtidos na mente, então disse que ele é um homem de conhecimento firme. Então, nesta passagem deste verso 55, Krishna apresenta a libertação, o moksha, né, como o subproduto, né, de um processo no qual o indivíduo, né, ele desiste de todos os objetos de desejo e permanece satisfeito no seu eu, no seu ser. Nós sabemos que eu sou, eu existo, né? Abandonar a noção equivocada de que eu sou e que eu existo, mas que para ser feliz eu preciso dos objetos de desejo, dos meus objetos de desejo, é uma compreensão que produz o samsara, o sofrimento. Mas se eu permaneço satisfeito em minha natureza intrínseca, como eu, como ser, por mim mesmo, totalmente independente do ganho dos meus objetos de desejos, assim eu desisti através da compreensão e da sabedoria, compreendendo o quê? Que os objetos não contêm realmente, intrinsecamente, esta felicidade que estou buscando. Então, eu permaneço satisfeito em mim mesmo, porque eu compreendi que a minha real natureza é a satisfação, a plenitude, né? Os objetos, os desejos obtidos são imediatamente, automaticamente descartados como resíduos de ignorância. Então, podemos dizer que este homem, essa mulher, é de conhecimento firme e perfeito. Então, aqui apresenta o autoconhecimento e a libertação como um produto da inquirição a respeito da real natureza do eu. A autorrealização foi apresentada como um meio de libertação no capítulo 2, mas aqui neste verso, Krishna diz que a realização de Deus também é um meio de libertação. Agora, a questão é qual desses dois caminhos, realmente levam à libertação, à realização da natureza de Deus ou à realização da minha própria natureza, da natureza do eu, né? Será que é opcional ou será que existem dois caminhos
Será que eu tenho uma escolha? As escolhas, as escrituras também mencionam que para moksha existe somente um caminho. E qual é o caminho? Jnana, a compreensão, o conhecimento. Mas, aparentemente, existem dois caminhos. Um é realizar a natureza, o Svarupa de Deus, e o outro é realizar a natureza do Jiva-Atma. Será que existem realmente dois caminhos? Portanto, eu não posso dizer que a autorrealização e a realização de Deus são dois caminhos distintos e separados. Eu não posso dizer porque as Escrituras dizem que só existe um caminho. Portanto, só existe uma maneira para resolver esta aparente contradição. A autorrealização e a realização de Deus são idênticas. São dois nomes a respeito de uma natureza una, de uma única natureza. Para dar um exemplo, uma analogia, quando uma onda conhece a sua verdadeira natureza, a onda no mar, né? Qual é a compreensão? A verdadeira natureza da onda é a água, né? Portanto, a compreensão desta onda, né? Supondo que essa onda tenha desenvolvido o intelecto autorreflectivo, a compreensão da onda é perceber que a minha real natureza é a água, né? E o oceano, que é uma representação de Ishvara, nesta analogia, onda, oceano e água, né? E a compreensão do oceano deveria ser de modo que ele seja livre, né? Deveria ser realmente a minha real natureza, como oceano, é água. Portanto, quer você fale sobre a natureza, a verdadeira natureza da onda ou a verdadeira natureza do oceano, quer você fale da minha natureza como Jiva-Atma e a natureza do Criador Ishvara, ambas essas naturezas são Satchitananda, consciência pura, existência pura de natureza ilimitada. Então, se eu compreendo a natureza de Deus, se eu compreendo a minha natureza, ambas essas compreensões conduzem à minha libertação, porque existe somente uma real natureza, e essa natureza é Brahman. Da mesma forma, a sua verdadeira natureza, que é o ser, o eu, ou a natureza de Deus, você chega somente à sua natureza Satchitananda, Brahman, Satchitananda, consciência e existência de natureza não dual ou ilimitada. Se uma pessoa disser que eu realizei o ser, mas eu não realizei Deus, deveriam estudar esse tema, né? Ah, não, eu sou autorrealizado, né? Mas na minha vida vale tudo, porque isso aqui é simplesmente uma ilusão, um sonho. Eu posso até manipular, enganar, roubar, trapacear, né? Por quê? Porque a minha natureza é água, né? Então eu posso fazer de tudo, né? Não, você precisa compreender a sua natureza como Jiva-Atma, mas você existe dentro do âmbito da criação. A criação é regida pelas leis e princípios estabelecidas pelo Criador. Você precisa compreender as leis do Criador até que esta compreensão a respeito de Dharma possa te conduzir à compreensão a respeito da natureza do Criador, que é idêntica à natureza da criatura. É um processo gradual, compreendendo as leis de Deus, compreendendo Deus, compreendendo a natureza de Deus e compreendendo que a minha natureza e a natureza de Deus é uma e a mesma, né? Tatvamasi. Um outro exemplo de uma outra passagem. Como é possível para a mente conhecer o Criador que concede sua luz, que brilha no intelecto, exceto voltando a mente para dentro e fixando-a no Criador, né? É de Ramana. Ah, que lindo! Ramana escreveu textos que foram integrados no corpo de conhecimento vedântico, né? Como vocês sabem, o Upanishadic. Ele escreveu brilhantemente
Isso significa que ele não conhece nem Deus, nem... deixa eu ler essa passagem que é bonita. Da mesma forma, se uma pessoa diz, eu conheço Deus, mas não conheço eu, não conheço o ser que eu sou, e não Deus, o que isso significa? Isso significa que ele não conhece nem Deus, nem o eu. Você o conhece ambos, compreendendo que a natureza da criatura e o Criador é uma e a única, né? Satitananda. Você não pode compreender um e não compreender o outro. Se você compreendeu só um, significa que você não compreendeu nenhum dos dois, né? E é o que mais existe por aí. Ramana Maharshi escreveu brilhantemente sobre isso no Sadarshana, A Verdade Revelada, uma obra sua muito bem conhecida. Ele escreveu: como é possível para a mente humana conhecer o Criador, aquele que concede, aquele princípio, aquela inteligência que concede a luz da consciência que brilha dentro do seu intelecto, exceto voltando a mente para dentro e fixando-a no Criador. Então, aqui, Ramana Maharshi ilustra o caminho da devoção. Você vai buscar o Criador, o Senhor, na sua mente, você vai rastreá-la de volta a um princípio chamado Criador. Este é o caminho da devoção. Ramana costumava dizer que o caminho da devoção e o caminho da investigação, eles são o mesmo, né? E aqueles mais inclinados à devoção, no final, vão ter que desenvolver a inquirição, a investigação, porque somente através da compreensão de que a minha natureza é idêntica à natureza do Criador, porque a minha natureza é Brahman Svarupa, é a natureza de Brahman. Então, seja através da devoção ou da investigação, esses dois caminhos, eles precisam se mergem, né? Se fundirem, de tal modo que nós possamos ver ambas as realizações da natureza de Deus e a natureza do eu, né? E aqui Ramana Maharshi diz: fixe, né, este seu intelecto que brilha devido a esta luz, e essa luz nos foi concedida pelo Criador, pelo Senhor, né? Neste intelecto, com o intelecto, contemple a natureza do Criador. Se uma pessoa experimenta Deus de frente como um objeto e não reconheceu este Deus como de mesma natureza que você, essa visão de Deus não é a visão real. Esta visão de Deus é uma visão dualista, e o objeto se tornou um objeto de devoção, um objeto de adoração, um objeto de conhecimento. Esta visão de Deus, ela serve determinado propósito, embora ela seja limitada e não real, porque você está vendo a natureza de Deus como algo distinto da sua real natureza. Não é o conhecimento de Deus, que é omnipresente, onisciente, que é diferente do conhecimento do Jivahati, mas a natureza intrínseca de Deus e a minha natureza precisa ser compreendida como uma e a mesma, né? Portanto, esta visão de Deus dualista como algo a ser adorado, né, devido à sua natureza divina, né, é irreal. Ver Deus como um objeto não é uma visão real, mesmo que seja um objeto de adoração e devoção. Somente quando esse Deus é reconhecido como não diferente da natureza do observador, então, apenas assim, o conhecimento libertador chegou, foi alcançado. Portanto, Krishna diz aqui, suponha que uma pessoa saiba, perceba meu nascimento e compreenda a verdadeira natureza do meu avatar, ele diz, aqueles que compreenderam os meus nascimentos eternos, que compreenderam a minha natureza. E qual é a verdadeira natureza do avatar? É a mesma
natureza do Jiva-Atma. Krishna Sharira não é o corpo físico de Krishna, não é o verdadeiro Krishna. Krishna Sharira está sujeito à chegada e à partida, mas a essência, né, Satchitananda de Krishna é a mesma essência de Arjuna, dos devotos e dos Jiva-Atmas. O verdadeiro Krishna é o quê? Nós vimos no versículo número 6. Embora eu não tenha nascido, não tenha nascimento nem morte, embora eu seja o Senhor dos seres, né? Então a minha real natureza é além do nascimento e da morte, e eu sou o Criador deste universo, o Criador de todos os seres. O verdadeiro Krishna é livre de nascimento e livre de morte. É imperecível através do corpo. Então o conceito de Avatara é este processo, essa tradição de avataras. Krishna para os avataras são sempre os mesmos, no final das contas. É pura inteligência, né, descendendo aqui para nos proteger e destruir os violadores, né, irreparáveis, né, do Dharma. Aquele que chega num dia e desaparece no outro, não é o verdadeiro Krishna, não é o verdadeiro Rama, é somente e novamente o Atma por trás deles. Este é um fato para aqueles que sabem. Isso não significa que você não deva celebrar os avataras de Krishna e Rama. Portanto, podemos celebrar sim, em grande estilo, tudo é um grande teatro. As aparências, né, a nossa devoção serve a um determinado propósito. Da mesma forma, o verdadeiro Krishna, né, etc., etc., e suas ações divinas. E aquele que conhece Krishna, suas ações divinas, sabe que tudo isso, não somente do ponto de vista de Krishna, é um esporte, ou uma brincadeira, um lila, mas aqueles que conhecem também viverão, né, como se tudo fosse uma grande brincadeira, um esporte divino, um lila divino. Este é o benefício do autoconhecimento. Né? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil.